Eu queria, nessa madrugada, falar um pouco sobre o seguinte tema: o Evangelho contra as falsas narrativas. Essa palavra narrativa, ela não é nova, mas nunca foi tão usada quanto nos últimos tempos, não é isso? E principalmente no contexto político. E nós não estamos aqui para falar de política, mas essa questão política, ela nos remete muito às narrativas. E afinal de contas, o que é isso, né? A palavra narrativa, ela não é necessariamente ruim, embora esteja cada vez mais tomando essa conotação, não é verdade? Já pensamos numa coisa ruim quando ouvimos a palavra narrativa, mas ela é apenas uma forma de contar uma história. Uma narrativa é um relato, ou seja, tudo começa de um fato, alguma coisa aconteceu e a partir daquele ponto surgem as narrativas, ou seja, surgem relatos, às vezes diferentes, às vezes divergentes, para falar sobre aquele fato acontecido. E, às vezes, as narrativas, elas também podem não ter relação nenhuma com fatos, mas com boatos. E nós estamos aí no meio de tudo isso. As narrativas, elas vão criar opiniões, elas vão influenciar comportamentos e elas vão muitas vezes defender interesses. Então essa palavra, ela é fundamental em tudo isso, interesses. Então as pessoas começam a falar a respeito dos fatos, mas muitas vezes deturpando as informações para alcançar determinados interesses que podem ser legítimos ou não. E agora, nesses tempos de internet, as narrativas, elas se multiplicam de uma forma impressionante. Hoje, todos nós temos nas mãos o poder da comunicação de uma forma impressionante. Alguns têm mais alcance do que outros, mas todos têm a oportunidade de colocar na internet a sua narrativa. E isso faz com que elas se multipliquem de uma forma extraordinária. Então, acontece um fato e logo surgem versões diferentes. Se tem uma enchente lá no Rio Grande do Sul, começam a surgir narrativas diversas, colocando a culpa, isso aqui é por causa do aquecimento global, não, isso aqui é por causa do governo, não, isso aqui é por causa da prefeitura, e começam a surgir narrativas. Se faz muito calor, então surgem narrativas sobre o calor. Se tem incêndios na floresta, então surgem narrativas sobre os incêndios. Se é época de eleição, então são narrativas de todo tipo. Se tem guerra em Israel, então tem as narrativas sobre a guerra. Até sobre a independência do Brasil, existem diferentes relatos. Eu tive a curiosidade de pesquisar, então existem diferentes narrativas sobre a independência. A mais conhecida delas é aquela que coloca Dom Pedro I como herói. Dom Pedro I surgiu como defensor do Brasil diante de Portugal e de repente ele deu um grito lá junto ao Rio Ipiranga e proclamou a independência. Essa é uma narrativa. Mas tem uma outra, segundo a qual a independência foi resultado de uma guerra que aconteceu principalmente na Bahia.
Ah, então não é bem um heroísmo do Dom Pedro? Então é outra narrativa. Existe a narrativa de que a independência foi resultado de acordos entre as classes dominantes. Existe também a narrativa de que a independência foi resultado de acordos internacionais. Então, para tudo nós temos essa variedade de relatos. E por que eu estou falando sobre isso? Porque este assunto também está na Bíblia. Também. Embora não exista na Bíblia a palavra narrativa, mas temos na Bíblia diversas narrativas. Mas eu quero falar principalmente dentro da seguinte perspectiva. A Bíblia traz a história das relações de Deus com a humanidade. Mas, ao longo dessa história, o inimigo veio propondo as suas próprias narrativas para deturpar essa história. Então, isso não é novidade. Isso não é uma coisa, não é um fenômeno da política brasileira. Não, isso sempre existiu e o inimigo é especialista em inventar falsas narrativas. E o que nós temos a ver com isso? Nós precisamos tomar cuidado para não sermos vítimas das narrativas de Satanás. Muito bem. A primeira situação desse tipo está no livro de Gênesis. Porque Deus falou para Adão e Eva: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí veio o infeliz do Satanás e disse assim: é claro que vocês não vão morrer. Deus disse isso porque Ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, serão abertos os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha só, veja a narrativa de Satanás. Primeiro, Deus falou uma palavra e depois Satanás trouxe uma falsa narrativa. E ele faz isso até hoje. Até hoje. Deus fala algo com você e pouco depois Satanás traz uma falsa narrativa. Deus traz uma palavra ao seu coração e pouco depois você se torna alvo de outras palavras. Tome cuidado, meu irmão. Cuidado. Por isso nós precisamos estar cada vez mais apegados ao que Deus falou a nosso respeito. E uma outra situação que eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, está no livro de Êxodo. Uma situação que eu achei muito interessante. Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quem tirou Israel do Egito? Quem? Amém. Então agora vamos ao capítulo 32 do livro de Êxodo. 32, versículo 1, que diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque
quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha, o povo disse que quem os tirou do Egito foi Moisés. Opa, tem alguma coisa já diferente aí, não é? Mas vamos continuar lendo. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E agora, quem eles estão dizendo que os tirou da terra do Egito? O bezerro de ouro. Olha. Então temos aí 3 afirmações. Qual é a grande diferença? Que quem falou em primeiro lugar foi Deus. Então, o que Deus falou é o que vale para nós, amém? O que Deus falou continua valendo na sua vida, em nome de Jesus. O que Deus falou está com a validade plena. A palavra de Deus não tem prazo de validade para terminar, não. Ela continua valendo para sempre. Porque os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Então quem falou primeiro foi Deus. E o que Deus falou está valendo. Quem falou em segundo lugar foi o povo. O povo falou: olha, Moisés é que nos tirou da terra do Egito. Essa afirmação não está de todo errada, mas ela representa uma visão apenas natural da realidade. Aquele povo estava vendo apenas sob o aspecto natural. Eles viam o quê? Um líder tirando o povo do Egito. Mas eles não estavam vendo a ação de Deus através da vida daquele líder. Meus irmãos, olha, que este é um risco que nós corremos também, quando nós apenas valorizamos o líder. E nós estamos ali honrando o líder, estamos servindo o líder, estamos obedecendo o líder. Isso tudo é muito bom, mas onde está a nossa relação com Deus? Onde está? Não foi Moisés que nos libertou, foi Deus que nos libertou. Nós não podemos colocar o líder no lugar de Deus. Porque senão, se o líder cair, você cai também. Se o líder desviar, você desvia também. Mas não, isso não vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Porque você está firmado num relacionamento com Deus acima de tudo. E você não pode ter apenas essa visão natural das coisas, do que Moisés está fazendo, mas você precisa ter a visão do que Deus está fazendo na sua vida. E essa visão apenas natural, ela pode nos levar a deixarmos de dar honra a Deus e passarmos a dar a honra ao homem. Misericórdia, nunca faça isso. Embora exista o lugar de honra para os líderes, mas você não pode dar a eles a honra que é devida a Deus. Porque quem te salvou não foi líder nenhum, foi Deus, amém? Agora, em terceiro lugar, é que nós temos uma mentira, quando Arão diz que foi o bezerro de ouro que tirou o povo do Egito. Que coisa absurda! A idolatria, ela começa exatamente dessa forma. Quando nós começamos a dar a honra que era devida a Deus, começamos a atribuir aos ídolos. Toda a idolatria sempre começou assim. Se você for estudar
a história dos povos mais antigos, seja na Bíblia ou seja na história geral, você vai ver que a idolatria começou como? Com os cultos da fertilidade, os cultos da colheita, quando os homens atribuíam a determinados deuses o poder de abençoar as lavouras e os rebanhos. Então, a honra que era devida ao Senhor pela colheita passou a ser atribuída ao Deus X, Y e Z. Este é o início da idolatria, esta é a essência da idolatria. Aí surgem as falsas narrativas. E essas falsas narrativas que vão colocando os ídolos no lugar de Deus, elas podem inclusive se transformar em livros considerados sagrados. Então você tem aqui a Bíblia, mas depois da Bíblia surgiram outros livros que hoje são muitas vezes considerados sagrados, mas o que eles trazem são falsas narrativas sobre a espiritualidade. Porque o que nós encontramos neles é o quê? É o homem tirando a honra devida ao Senhor e colocando nos ídolos, colocando em falsas histórias. Então existe um livro aí considerado sagrado, eu não vou falar o nome dele, eu não quero ser preso hoje, mas tem um livro escrito por volta do ano 600, que é a base de uma grande religião da atualidade, e ele fala sobre Jesus. Só que lá não tem a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus é considerado um profeta e finalmente ele é levado ao céu. Não tem a morte e a ressurreição. Olha só que narrativa deturpada sobre Jesus. Um outro livro sagrado que tem por aí fala da morte e da ressurreição de Jesus e diz que depois de ressuscitar ele veio para a América para pregar o evangelho. E um terceiro livro, considerado sagrado também, fala sobre Jesus e diz que o Consolador que ele prometeu não é o Espírito Santo, mas é uma quantidade de outros espíritos que estão atuando por aí. Então, são narrativas que vêm substituir a palavra de Deus, só que nós não vamos admitir isso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Precisamos estar apegados a essa palavra. Apegados. Não podemos acreditar em qualquer coisa que é falado por aí. Vou mencionar aqui mais alguns exemplos que nós temos na Bíblia. Em Números capítulo 13, por exemplo, os 12 espias entraram na terra de Canaã. Os 12 entraram na mesma terra. Os 12 viram os mesmos gigantes. Eles viram os mesmos frutos. Mas eles saíram de lá com duas narrativas diferentes. Não é isso? 10 daqueles espias disseram, não, essa terra é terrível, uma terra que engole os seus moradores. E nós vimos lá gigantes tão grandes que diante deles nós somos como gafanhotos. Essa foi uma narrativa. Mas Josué e Caleb disseram, olha, a terra é boa, nela existem gigantes, mas nós vamos entrar e vamos conquistá-las, porque o Senhor está conosco. Então, qual é o tipo de palavra que vai sair da nossa boca? O que é que você tem dito? Diga a palavra de Deus. Afirme a palavra de Deus. Existe uma outra situação interessante, que está lá em Mateus 28. Jesus ressuscitou. E havia ali uma evidência, que era um túmulo vazio.
está lá até hoje, né? Um túmulo vazio. Eu já estive lá e confirmei, está vazio mesmo, viu? Vazio mesmo. Agora, a partir daquele fato, surgiram narrativas. Em Mateus 28:13, está escrito que as autoridades de Israel chamaram os soldados e disseram: olha aqui, vocês vão dizer o seguinte, que vocês dormiram e os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo. Olha, e deram dinheiro para eles. Olha, vocês vão receber isso aqui para contarem essa história. Então, é uma narrativa. Mas nós temos no livro de Atos o testemunho dos apóstolos sobre a ressurreição. E eles diziam: olha, ele ressuscitou dos mortos, porque nós o vimos. Aleluia. Então, nós não podemos apenas falar de Jesus aquilo que nós escutamos, mas nós precisamos ter experiência com Jesus para dizer: ele está vivo, porque ele opera na minha vida. Amém? Agora, finalmente, no livro de Atos, no capítulo 19, tem uma narrativa assim espetacular. Abre aí, por favor, Atos 19, versículo 35. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Meu Deus, olha que narrativa impressionante. Eles acreditavam que a imagem da deusa Diana tinha vindo do planeta Júpiter. Olha. E o povo acreditava nisso. Então, qual é o problema das falsas narrativas? O problema acontece quando as pessoas depositam a sua fé nessas historinhas. E vamos colocar aqui as histórias dos ídolos em geral. Este é o problema. E ai de quem falar alguma coisa, né? Por isso eu disse, eu não quero ser preso hoje. O Senhor Jesus nos manda pregar o Evangelho. O Senhor Jesus nos manda falar a verdade. Então nós precisamos dizer que a verdade está aqui nas nossas mãos e também no nosso coração, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando envolve a fé, então todo mundo quer que haja respeito, mas muitas vezes é uma fé depositada na mentira. Então a palavra do Senhor vem para nos despertar. Atos capítulo 19, se você ler todo o capítulo, você vai ver o seguinte: a cidade de Éfeso estava ali funcionando numa crença nessas falsas narrativas, e ali chegou o apóstolo Paulo pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Então houve um tumulto muito grande. Por quê? Porque Paulo, ao pregar o Evangelho, ao dizer que os ídolos eram apenas obras das mãos humanas, ele começou a contradizer toda aquela crença que existia naquele lugar. E os fabricantes de ídolos, eles ficaram revoltados e eles promoveram ali uma grande manifestação contra o apóstolo Paulo, porque eles começaram a tomar prejuízo. As pessoas começaram a parar de comprar as suas imagens de escultura. Então, eles ficaram indignados contra o apóstolo Paulo. E Paulo estava ali pregando o Evangelho. Agora, qual é a diferença
entre o evangelho e as falsas narrativas da idolatria. Qual é a diferença? A diferença está na manifestação do poder de Deus. Essa é a diferença. Portanto, o cristianismo que nós professamos não pode ser apenas um monte de palavras vazias. E ele não é. Não é apenas palavra. Mas qual era a grande diferença? Ali estava o templo da grande deusa Diana. Mas Diana nunca curou um enfermo. Diana nunca expulsou um demônio. Diana nunca ressuscitou um morto. Diana nunca libertou uma alma qualquer. Diana nunca perdoou um pecado. E nós estamos falando da grande deusa dos Efésios, porque se nós falarmos das deusas e deuses da atualidade, né, nós podemos ter problema. Mas falar da deusa dos Efésios não faz mal. Mas poderíamos colocar outros nomes aqui para dizer que os deuses a quem os homens servem, esses deuses com letra minúscula, eles nunca foram capazes de perdoar um pecado, nunca foram capazes de curar uma dor de cabeça, nunca foram capazes de libertar ninguém, mas o Senhor a quem nós servimos, Ele cura, salva, liberta, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele te enche de poder, Ele muda a sua vida, Ele muda a sua história. Nós temos que tomar cuidado com as narrativas. Agora, elas não estão apenas na política, elas não estão apenas nas religiões, mas elas estão na moralidade ou na imoralidade do dia a dia. Por exemplo, alguém que quer te levar para o mundo das drogas. A pessoa fala assim, isso aqui não vicia, fica tranquilo. Não é isso? Não, isso aqui não vicia. Isso aqui, você para a hora que você quiser. Repreende esse demônio em nome de Jesus. Amém? Porque é assim que começa a escravidão das drogas. É assim que começa a escravidão do cigarro. É assim que começa a escravidão da bebida alcoólica. Com falsas narrativas. E alguém pode dizer assim, nossa, você tem 18 anos e ainda é virgem? Você tem que aproveitar a vida. Falsas narrativas. Porque aproveitar a vida é servir ao Senhor Jesus Cristo. Agora, qual é o interesse que está por trás das falsas narrativas? Você precisa sempre estar atento a isso. O que essa pessoa está querendo? Né? De repente é um namorado que vem com uma conversinha para o seu lado. O que essa pessoa está querendo? Às vezes, a pessoa quer apenas se aproveitar do seu corpo. Não é? E faz juramento de amor eterno que dura apenas 15 dias. Ou, dependendo da situação, a pessoa quer o seu dinheiro. Não é isso? Eu, graças a Deus, posso falar isso com muita tranquilidade, não é? Porque estamos aqui há 8 anos e nunca tiramos uma oferta na vigília. Quer dizer, não é errado tirar oferta, mas apenas para dizer que não é o nosso interesse, não estamos aqui atrás do seu dinheiro. Graças a Deus, amém? Agora, sobretudo, o que nós precisamos? Saber o que Deus
disse. Saber o que Deus disse. Seja qual for o assunto. O que Deus disse. Em qualquer área da sua vida. O que Deus disse. Talvez você diga assim, mas a Bíblia não fala sobre drogas. A Bíblia não fala sobre drogas, mas ela fala que Deus criou o homem para dominar e não para ser dominado. Amém? Então precisamos saber o que Deus disse a meu respeito. E o que Deus disse está valendo. O que Deus disse nunca cairá por terra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Nós falamos a palavra de Deus e alguém pode dizer assim, mas é também uma narrativa. Mas a diferença é que o nosso Deus, Ele cura, salva e liberta. Eu fui curado, fui salvo e fui liberto pelo Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer o mesmo? Levanta a mão, deixa eu ver. Então vamos dizer, eu fui curado, eu fui salvo, eu fui liberto pelo Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.